Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de hoje do Artigo em Foco, episódio super especial, que nós iremos conversar sobre estudos de intervenção. Eu me chamo Ana Godoy e eu ajudo pessoas da área da saúde a escrever esse artigo científico em um mês. E nós estamos aí em live de pré-aquecimento para o meu mini curso Artigo Top 30, que vai acontecer entre os dias 17 e 22 de maio. Então seja muito bem-vindo ao episódio de hoje, em que a gente vai conversar sobre um tipo de estudo muito utilizado quando a gente quer pensar em incorporação de novas tecnologias. E o que eu quero te dizer com tecnologias? Que é uma forma de intervenção que a gente pratica para conseguir mudar uma realidade, seja essa intervenção do nível farmacológico ou ainda em relação a uma outra questão que não seja farmacológica, mas que a gente precisa avaliar por meio de estudos dessa natureza. Então é sobre isso que a gente vai conversar no dia de hoje, nesse nosso encontro aqui, tá bom? Bem, o primeiro ponto que a gente precisa entender é o que é uma intervenção de fato? O que representa uma intervenção quando a gente está pensando em ciência? Então, o estudo de intervenção é aquele em que há uma manipulação do pesquisador para conseguir obter um resultado por meio de um controle de uma informação, de uma evidência, de um dado, seja ele uma medicação, uma vacina ou a implementação, por exemplo, de um exercício físico. Qualquer intervenção que esteja sob controle de algum modo do pesquisador, o que eu quero dizer sobre esse controle? Que o pesquisador determina e define como o processo dele de observação, que ele diz para a pessoa que é necessário que ela faça, que é necessário que ela execute para que a gente observe um desfecho, é uma intervenção. Então, todo estudo de intervenção ele é muito importante para a ciência. Por quê? Porque é por meio dele que eu consigo, por exemplo, introduzir uma droga no mercado, a vacina, a partir de experiências em que a gente vai observar como aquela intervenção se comporta. Então, o pesquisador ele não é um observador da cena, mas é uma pessoa que vai intervir de algum modo naquela situação, naquela circunstância. Então, um estudo de intervenção ele pode ser um estudo controlado e um estudo não controlado. E é importante que a gente veja isso, porque muitas vezes a gente associa o estudo de intervenção ao ensaio clínico randomizado como sinônimos desse processo. E não é bem isso, tá? A gente precisa ter muito cuidado, porque o ensaio clínico randomizado é um tipo de estudo de intervenção que a gente aplica e ele é muito importante, mas a gente não pode classificar o ensaio clínico randomizado de maneira geral dentro do universo dos estudos de intervenção. Então, pensando um pouco mais além, o estudo de intervenção tem qual papel, qual finalidade? Avaliar o efeito daquela intervenção em uma população que a gente vai observar. A princípio, pode ter um grupo de comparação ou não, pensando somente em intervenção. Vamos pensar que existe uma intervenção que pode ser no nível coletivo. O que é essa intervenção no nível coletivo? Se eu vou floretar a água de um bairro, de outro bairro não vou floretar a água. Então, se eu vou fazer essa intervenção coletiva, então eu vou avaliar o desfecho no grupo, certo? Então, eu tenho um estudo de intervenção que tem dois grupos de comparação. Agora, pode ter um estudo de intervenção de antes e depois. Eu vou ver como é que o indivíduo, a pessoa, se comporta antes de utilizar aquela medicação e como é que ela se comporta depois de utilizar aquela medicação. Será que os sintomas diminuíram, não diminuíram? O que está acontecendo ali com aquele indivíduo? Então, esses são estudos de antes e depois. A pessoa, a comparação dela, do indivíduo, acontece assim. Então, como é que eu observo toda essa história? Será que houve diferença antes e depois do uso de uma medicação ou de uma intervenção que eu esteja fazendo ali não medicamentosa? Então, isso são estudos que a gente chama de antes e depois, tá?
Outro estudo que a gente pode avaliar é quando a gente faz uma intervenção num grupo aqui agora e eu tenho um controle que eu chamo de controle histórico. O que eu quero dizer com controle histórico? Eu pego uma série de indivíduos do passado que não receberam aquela intervenção e comparo se aquela pessoa teve ou não aquele resultado, aquele desfecho, comparando aqueles indivíduos que estão recebendo a intervenção agora. Isso é especialmente delicado de se pensar e de se fazer quando nós temos temas que podem trazer um prejuízo à vida humana. Ou seja, os controles históricos entram quando a sua pesquisa vai para o Comitê de Ética em Pesquisa, é avaliado por um grupo de pesquisadores, de conselheiros, vamos dizer assim, do Comitê de Ética em Pesquisa, e se ele entender que há um prejuízo à vida humana, o que o Comitê de Ética vai dizer? Não, você tem que aplicar a intervenção para todos os indivíduos que estão ali sob sua observação e faça uma comparação com quem está lá no passado que não recebeu essa intervenção, que é o controle histórico. E aí, no controle histórico, a gente vai colher dados em prontuários, informações dessa natureza, tá? Então, é importante a gente saber sobre isso. Logo que eu tenho essa percepção dos principais do estudo de intervenção, a gente vai conhecer o estudo de intervenção que é o mais popular, que é o mais conhecido e que está aqui no topo da cadeia da evidência científica. E por que eu te falo no topo da cadeia da evidência científica? Porque é por meio desse tipo de estudo que a gente consegue decidir, tomar uma decisão sobre a incorporação de tecnologias, ou seja, o que eu chamo de tecnologias? Intervenções farmacológicas, não farmacológicas, dentro de um serviço de saúde, dentro amplamente para uma população, que se chama ensaio clínico randomizado. O ensaio clínico randomizado é o melhor tipo de estudo quantitativo que existe, tá? Veja, a revisão sistemática é uma síntese dos tipos de estudo em relação à evidência científica e ela se torna uma lupa, ou seja, que eu amplio os resultados de diversos ensaios clínicos, tá bom? Mas pensando numa pirâmide de evidência científica, se a gente puder trabalhar, essa pirâmide de evidência tem como aí o topo da cadeia o ensaio clínico randomizado. E é sobre isso que a gente vai conversar agora, sobre o ensaio clínico randomizado. Como é que eu consigo ter clareza do seu papel prático na nossa vida? Bem, agora a gente vai ter clareza disso com a vacina. É por meio disso que a gente percebe como que a gente teve aí uma série de estudos para incorporação da vacina e que passou por todas as fases e que a gente precisa entender sobre o que foi feito, os testes que foi feito, o que foi avaliado. Então, pensando mais sobre essa questão, nós precisamos entender alguns conceitos importantes que existem lá dentro dessa condução do ensaio clínico randomizado, que faz com que a gente decida ali sobre todo o passo a passo. O primeiro ponto é que o ensaio clínico randomizado tem por exigência a formação de dois grupos. Não existe ensaio clínico randomizado se eu não tenho dois grupos. E o que eu quero te dizer com dois grupos durante essa nossa avaliação? A formação de dois grupos se dá pensando em um grupo que vai receber a intervenção, seja farmacológica ou não, e um grupo que não vai receber a intervenção. Então, a formação de dois grupos é composto ali por pessoas diferentes, não é um grupo antes e depois para avaliação, mas composto por pessoas diferentes, faz com que eu observe a partir da intervenção que eu, enquanto pesquisador, ofertei para aquele indivíduo e o placebo, que é a intervenção ou a ausência de intervenção ou a uma outra intervenção que a gente possa testar ali, que não é o objetivo avaliar a eficácia dessa droga ou daquela vacina,
a gente vai acompanhar os indivíduos. Quando nós estamos oferecendo essa intervenção a um grupo e ao outro grupo não, e depois da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, e aí a gente acompanha os indivíduos por um período de tempo e observa o que está acontecendo ali, eu posso dizer, de algum modo, se aquela intervenção produziu algum tipo de efeito ou não, se ela interferiu no desfecho ou não. O que eu quero te dizer na prática? Você está aí conduzindo uma pesquisa para saber o uso de novas drogas para combater o câncer, tá? Então, o que você vai ter que fazer ali? Pensando se é prevenção, você vai ter que pegar um grupo, selecionar uma população, separar em 2 grupos, oferecer essa droga para um grupo e para o outro grupo oferecer o placebo. E observar durante um período de tempo quem teve câncer e quem não teve câncer, certo? Então, isso é importante a gente entender. Então, a formação de 2 grupos é um passo extremamente relevante. O segundo ponto que a gente não pode esquecer é sobre alocação. Alocação é um termo muito popular para quem conduz ensaios clínicos randomizados e quem faz pesquisa científica. A alocação também envolve um processo de randomização. Existem vários tipos de alocação, mas a alocação que deve ser aplicada como um caminho correto para você conseguir selecionar adequadamente o seu público, a sua amostra que você está avaliando, é a alocação aleatória. E quando entra nesse termo alocação aleatória, a gente entende também como randomização. Então, de maneira muito grosseira, só para que vocês entendam inicialmente, a randomização corresponde ao quê? A um sorteio que a gente vai fazer daqueles indivíduos para definir qual pessoa vai ser alocada no grupo que receberá a intervenção e qual pessoa será alocada no grupo que não vai receber a intervenção. Ana, mas eu faço como esse sorteio? Jogo uma moeda para cima e faço o sorteio da randomização? Não, né, gente? A gente vai utilizar de aplicativos que nos ajude a fazer essa randomização. E aí, o que vai acontecer durante esse processo? O aplicativo vai te dizer assim, ó, o indivíduo que você classificou como a primeira pessoa da sua pesquisa vai para o grupo intervenção. O indivíduo que você classificou como a segunda pessoa da pesquisa vai para o grupo placebo. O indivíduo que você classificou com 3, 4 e 5 vai para a intervenção. O indivíduo que você classificou com 5, 8 e 9 vai para o placebo. Então, a randomização ela vai fazer o quê? Ela vai pegar esses indivíduos que foram selecionados por você previamente e vai dizer quem é que vai receber a intervenção e quem é que vai receber o placebo. Bem, com a randomização, você vai alocar esses sujeitos, vai alocar essas pessoas no grupo conforme essa avaliação aleatória, que se chama de alocação aleatória. Então, não é somente eu chegar lá e dizer assim, da minha cabecinha aqui, agora sim, magicamente, eu vou colocar, você vai para o grupo intervenção e você vai para o grupo placebo. Não, você precisa ter critérios claros, inclusive registrados previamente de que você fez a randomização, tá? Então, a randomização valoriza o seu trabalho, porque você torna aleatória a formação de grupos para que seja acompanhado. Ou seja, faz com que o pesquisador não selecione ali os indivíduos que têm mais fatores de risco ou mais fatores de proteção para que possa melhorar a eficácia de uma droga, de uma vacina, etc., ou piorar a eficácia daquela droga. Porque o pesquisador pode, sim, conforme o seu interesse, querer, de algum modo, que os indivíduos que tiverem melhor prognóstico entrem na intervenção. E é por isso que a indústria farmacêutica hoje é tão criticada, inclusive vista como manipuladora de evidências científicas. E a gente precisa ter cuidado com esse tipo de afirmação, tá? Por que a gente precisa ter cuidado com esse tipo de afirmação? Para a gente não ficar por aí cometendo falácia. Porque a gente precisa saber sobre condução do estudo. A condução do estudo, e se for adotado todos os critérios,
melhora a confiabilidade do resultado. E a gente precisa saber quem conduziu o estudo antes de dizer simplesmente que é uma manipulação da indústria farmacêutica. Às vezes a gente fica falando por aí um monte de questão dessa natureza sem conhecer a fundo como aconteceu aquele processo. Então é muito importante tudo isso. Bem, agora que a gente entende de forma mais prática sobre a randomização e a alocação, a gente precisa conversar sobre o cegamento, tá? O cegamento é o quê? O cegamento é um desconhecimento sobre alguma coisa, que também é conhecido como, pode ser conhecido como mascaramento, ou ainda sigilo, envolve o sigilo de alocação, tá? Veja, cegamento e sigilo de alocação não é necessariamente a mesma coisa, mas nos levam para o mesmo caminho. E qual é esse caminho? Imparcialidade. O cegamento nos ajuda a entender o quê? Poxa, eu tô querendo aqui ser imparcial diante dessa cena, para que eu, enquanto pesquisador, não manipule a situação. Sabe aquela história de que quando você desconhece sobre alguma coisa, você vai observar a cena de maneira mais tranquila, observar a cena de maneira mais objetiva, sem tentar fazer nenhuma crítica sobre aquela informação? Então é um pouco sobre isso que a gente fala do cegamento. O cegamento vai fazer o quê? Vai fazer com que eu acompanhe aqueles indivíduos, aquelas pessoas, sem conhecer quem pertence ao grupo intervenção e quem pertence ao grupo de comparação, que a gente também pode chamar de grupo controle, tá? E quando eu falo isso, eu quero te dizer o quê? A nossa prática ali de prática científica. Eu quero te dizer que no cegamento eu consigo tentar aplicar a imparcialidade porque eu desconheço o que está acontecendo. E eu só vou observar o quê? O desfecho. Agora, existem vários níveis de cegamento que a gente pode tentar pensar. E aí eu vou discutir isso com vocês já já. Pergunta por aqui, deixa eu olhar. A randomização de uma amostra pode ser feita em pequenos grupos. Por exemplo, minha amostra tem 200 indivíduos. Posso randomizar esses 200 em 10 grupos de 20 indivíduos? Pode ser. Bem, depende. Isso aí é uma randomização por conglomerado, Cíntia. E aí a gente precisa ter cuidado com isso. Porque se você separar em 10 grupos e randomizar, você já está manipulando de alguma forma previamente a sua randomização, porque você está separando conforme que critério, tá? Então a gente precisa ter cuidado, você tem que randomizar os 200 aleatoriamente, porque se eu separo aqui conforme a minha conveniência 10 grupos, mesmo que eu desconheça as características, etc., mas que você não leva para a randomização direta os 200, você pode ter uma distorção. Então, eu recomendo que você faça aí a randomização da sua amostra total. Tá bom? Aí é claro, né? Os indivíduos, conforme for chegando na pesquisa, porque às vezes a gente não consegue recrutar todos de uma vez, a depender do tipo de pesquisa, você vai alocando conforme a ordem que for predeterminado pela randomização, tá? Bem, então voltando aqui um pouco a essa ideia do cegamento, a gente precisa entender o quê? Que o cegamento ele tem várias instâncias, podemos dizer assim, que a gente pode tratar e que a gente pode avaliar. A primeira instância que a gente vai pensar e que a gente vai avaliar é o cegamento do pesquisador em relação à intervenção. O que isso significa na prática, Ana? O cegamento do pesquisador em relação à intervenção. O pesquisador vai pegar e vai um pesquisador vai pegar e vai definir, conforme a randomização, que o indivíduo 1 vai receber a intervenção e o indivíduo 2 não vai receber a intervenção. Vamos supor que tenha sido definido assim lá na randomização. Aí, o que eu faço com isso? Eu sou a pesquisadora número 1, aquela pesquisadora que separa as drogas, as medicações, tá? Então, vai separar as medicações. Eu tenho a segunda pesquisadora, que é a pesquisadora que vai ofertar para as pessoas a medicação. Então, eu vou fazer um comprimido, vamos supor,
igualzinho, com a mesma característica física, sem distinção, e vou colocar pessoa que vai estar lá da locação número 1, fulano de tal, a pessoa que vai estar na locação lá na randomização número 2, fulano de tal. Você vai pegar, vai entregar, olha, fulano de tal vai receber isso, Maria de tal vai receber isso. E aí esse pesquisador, ele não sabe daquelas duas drogas qual é a intervenção e qual é o desfecho. E também o pesquisador que manipulou não vai saber quais são as características do indivíduo, para que ele não haja ali uma manipulação. Ou seja, se aquela pessoa fulano de tal tem mais características de fator de risco do que a Maria, por exemplo. Então, o pesquisador aqui, inclusive até sobrenome desconhece, que é para ficar didático. O pesquisador, eu aqui que estou manipulando a droga, eu não sei quem vai receber. Eu só sei que na randomização é aquela pessoa. Já lá dentro da pesquisa, a pessoa que entrega a medicação para o sujeito, para o indivíduo, para o participante, também não sabe o que é aquela medicação. Então, isso se torna o quê? Isso se torna o cegamento, que a gente chama. Ou seja, as pessoas estão cegas diante daquilo. E os participantes também estão cegos. Então, existem várias nomenclaturas que a gente pode dizer. Se só os participantes estão cegos diante daquilo, não sabem o que estão recebendo, a gente pode chamar isso de unicego ou duplo cego, tá? Vai depender aí da tradução, mas que representam na prática a mesma coisa. Se o pesquisador não sabe e o indivíduo não sabe, e quem vai coletar o desfecho ainda não vai saber, a gente pode chamar isso de triplo cego ou múltiplo cego, tá? O que eu quero te dizer é que todos desconhecem todas as fases do que está acontecendo. É muito importante também quem avalia o desfecho, ou seja, o efeito da intervenção. Foi a cura, não teve a cura? Quem faz essa avaliação também não pode saber qual foi a intervenção ali, para quem ofertou a intervenção. Ele vai observar de forma imparcial. Então, o cegamento, gente, é quando a gente vai ocultar, certo? Essas informações para que a gente garanta a qualidade do ensaio clínico randomizado. Então, eu te falei hoje aqui de 3 características importantes. A alocação, te falei sobre a questão da randomização, te falei sobre cegamento e agora eu quero te falar sobre sigilo da alocação, que envolve o que esse sigilo da alocação? A gente não saber exatamente em qual grupo as pessoas estão alocadas, que foi isso no exemplo prático que eu te trouxe aqui, que eu te mostrei. Então, o estudo de intervenção, especialmente o ensaio clínico randomizado, tem essas características. Por quê? Porque é um estudo que vai introduzir um elemento que muda a realidade humana, que muda a vida de pessoas. Então, a gente precisa ter muito cuidado na condução dessa avaliação. Mas, Ana, e aí? Bem, você está me falando que conduziu um ensaio clínico, que passou por todas essas etapas. O que eu faço a partir de agora? O que eu faço para modificar essa minha realidade? O que eu faço para poder incorporar isso na minha prática do dia a dia, já que foi conduzido um ensaio clínico? Aí entra uma questão que se chama as fases do ensaio clínico randomizado, tá? Ou então as fases do estudo de intervenção. E por que a gente é melhor até chamar como as fases do estudo de intervenção? Porque o ensaio clínico randomizado entra em uma dessas fases. Então, a primeira fase que você vai fazer, pensando em incorporação de tecnologias, incorporação de medicamento, incorporação de vacina, qualquer coisa que vai mudar uma realidade da pessoa, seja uma tecnologia não farmacológica, por exemplo, você vai fazer o quê? Você primeiro vai identificar a dose. Ah, Ana, o que você quer dizer com isso da dose? Eu preciso saber qual é a dose terapêutica. Qual é a diferença do veneno para o medicamento? É a dose, gente. É só isso, tá? Então, eu preciso compreender qual é a dose terapêutica. E nessa primeira fase, a gente faz um estudo muito pequeno, com um número reduzido de pessoas, para poder identificar
esse ponto da dose que ela é terapêutica, tá? A princípio, que produz menos efeitos colaterais. Então, você usa a fundamentação científica, obviamente, dessa fundamentação científica que exista, ou hipóteses que você possa colocar, você vai fazer ali várias dosagens e descobrir qual é o melhor ponto de corte para crítica e avaliação, tá? Então, esse é o primeiro ponto, é a fase 1, em que a gente vai descobrir qual é o menor efeito colateral que a gente pode tratar e que a gente pode trabalhar, tá? Então, a gente vai sempre considerar isso. Qual é o limite que eu quero entender, que eu quero construir na minha primeira fase de avaliação, tá bom? Então, a gente vai pensar qual é esse processo que eu vou avaliar e que eu vou pensar. Então, se eu estiver pensando ali na atividade física que eu quero tratar, na atividade física que eu quero avaliar, então eu vou ver o volume de exercício físico, a repetição de exercícios físicos, e com isso eu vou fazer ali uma limitação desse processo, tá bom? Então, eu quero te dizer de maneira muito prática e, obviamente, de maneira muito lúdica aqui, como é que a gente define esse processo todo que a gente vai conduzir, tá? Bem, o segundo ponto que você precisa entender é que, depois de passar pela fase 1, que tem uma intervenção clara e robusta, a gente segue para a fase 2, que é avaliar, de fato, a eficácia daquela terapêutica que você está propondo, vamos supor assim. Tá bom? Então, a partir disso que você está pensando naquela terapêutica, que você está aplicando aquela terapêutica ali e avaliando, você vai ver de fato como é a relação ali da eficácia com a dose administrada, com a dose que está sendo avaliada. Então, é importante que você veja se a dose que você está propondo, avaliando, considerando, ela realmente tem ali algo que vai melhorar ou piorar uma condição de uma pessoa. Então, isso é a fase 2, é a fase de eficácia, que é a capacidade da gente identificar se realmente existe ou não ali algo benéfico durante essa nossa jornada de se pensar a inclusão dessa medicação, dessa vacina ou de qualquer outra terapêutica que a gente queira aplicar dentro da nossa realidade, tá? E aí, gente, chega a fase 3. Qual é a fase 3? É quando a gente aplica o ensaio clínico randomizado. O ensaio clínico randomizado é todo esse passo a passo que eu já descrevi aqui para vocês, que eu apliquei, que eu avaliei. E é legal a gente perceber que, considerando esses aspectos de alocação, de randomização, cegamento, e é legal a gente pensar que, a partir do ensaio clínico randomizado, eu vou ter o quê? Como condição obrigatória, 2 grupos de comparação, aquele que recebe a intervenção e aquele que não recebe a intervenção, considerando todos esses elementos. Na fase 3, eu tenho pelo menos um tamanho mínimo de amostra para começar, tá? E essa amostra é pelo menos de no mínimo 100 pessoas, fundamentado em um cálculo do tamanho mínimo. Se eu não tiver o cálculo do tamanho mínimo de amostra no ensaio clínico randomizado, tá errado. Você não vai estar afirmando a hipótese que você está avaliando. Então, você precisa pensar nessa questão do ensaio clínico randomizado. A Carol fala, na fase 2 também pode fazer ensaio clínico randomizado. Pode, Carol, fazer ensaio clínico randomizado para comparar ali aquelas medicações, tá? Mas você também pode fazer a intervenção. O melhor é que se faça ensaio clínico randomizado, tá bom? Para avaliar essa eficácia e comparar os grupos. Só que as amostras na fase 2 do ensaio clínico randomizado vai ser menor do que na fase 3. Então, na fase 3, a gente transita ali entre uma amostra pequena, com tamanho mínimo, em que a gente vai maximizar para uma população. A gente vai levar para um grupo populacional muito maior do que a gente imagina. É aí que a gente começa a se aproximar da nossa realidade populacional, do nosso processo de avaliação, e a gente vai observar assim,
será que, de fato, a gente vai ter um efeito aqui durante essa nossa avaliação, que a gente vai conseguir observar a presença ou ausência do desfecho? O que vai acontecer aqui agora? Então, a fase 3 é uma fase muito importante. Por que ela é uma fase muito, muito importante? Porque se você não consegue identificar em grupos maiores quais são os efeitos daquela droga, daquele medicamento ou daquela intervenção, você vai acabar produzindo ali uma falácia, um desfecho um resultado que não é coerente com a realidade. Então, é a fase 3 que é aquela fase de decisão, se implementa ou se não implementa determinada droga ou medicação. Bem, depois que a gente observa a intervenção repetidas vezes em um grupo e a gente consegue chegar a uma conclusão, aí a gente toma a decisão de incorporação de tecnologias. E para isso, gente, passa por uma série de avaliações críticas dos espaços governamentais em que precisa seguir regras para isso, tá bom? Então, a tomada de decisão é pensada, fundamentada em quê? Por isso que existe o sistema GRADE, de avaliação da qualidade da evidência, e para que a gente nos ajude a tomar uma decisão. Saber se aquilo que está sendo avaliado traz mais benefício do que malefício. Se apresentar mais benefício, faz com que a gente consiga, de fato, ter mais clareza desse processo e decidir pela incorporação. E aí tem uma série de critérios metodológicos que são avaliados na condução da pesquisa para considerar que aquele resultado ele é verdadeiro ou não. Por isso que a gente precisa entender sobre método. E a fase 4, gente? O que corresponde à fase 4 dentro dessa avaliação? É quando você já implantou todo esse processo e avaliou os efeitos. Normalmente a fase 4 é uma fase de acompanhamento, se aplica algum estudo de coorte, em que você quer avaliar os efeitos em longo prazo, ou seja, o que está acontecendo daqui a algum tempo, certo? Então, essa é a fase 4. O que eu posso dizer a vocês? Que a fase 3 de uma grande pesquisa, como a pesquisa agora da questão da incorporação das vacinas, é a fase mais importante dessa nossa jornada, porque é o momento que a gente decide se vai incorporar ou não. E a fase 3 ela é muito segura, então por isso que você deve tomar a vacina quando chegar a sua vez da fila de vacinas, você deve sim, não deixe de fazer isso, porque é extremamente importante para que a gente combata especialmente agora a Covid-19. Então, a vacina ela apresenta eficácias positivas, então a gente precisa conhecer um pouco mais sobre esses estudos para entender essa realidade. Se você ainda não fez a sua inscrição no meu minicurso Artigo Top 30, eu te convido a fazer a inscrição. Tem um link disponível no site www.cienciaemtexto.com.br ou ainda, quem está aqui pelo Instagram e Facebook, pode clicar no link da bio e se inscrever. 100% gratuito, 100% online, vai ter certificado, vários presentes para que você aprenda a escrever o seu artigo científico em um mês de forma mais descomplicada. Gente, muito obrigada por estar comigo aqui hoje. Até a próxima!